Autocobrança, centralização de tarefas, competitividade e excesso de dedicação à vida profissional. Some a isso a pressão do mercado, a falta de autonomia e de reconhecimento no ambiente de trabalho. É o esgotamento físico e mental. Eu quero explicar de cara o motivo desse nome da série. Eu mesmo já pronunciei esse nome errado no começo. Eu achei que era Síndrome de Burnout, primeira vez que eu li. Eu não sabia que era inglês. É uma expressão em inglês, né? A pronúncia, eu não sei inglês, mas sei até ali, né? A pronúncia que dizem é burnout, né? Os que sabem estão dizendo, é isso aí mesmo, pastor, acertou, né? É uma palavra inglesa que carrega a ideia de queimar até o final. Por isso a imagem do palito de fósforo, né? Que se queima até a exaustão. E a palavra é usada para descrever o que hoje já se chama de síndrome de burnout. Está classificado na CID, que chama, né? Classificação Internacional de Doenças, é isso o nome? Né? E carrega a ideia de um esgotamento das forças. Uma sensação de que tudo está acabando e de que não há mais condições para a gente continuar. Você já se sentiu assim em algum momento da vida? Cansado, sobrecarregado, sem forças? Tem bastante gente que vive assim. E o Brasil é um dos países com maior índice de burnout, principalmente depois da pandemia. Esse burnout pode ser mais severo para algumas pessoas, né, de realmente incontrolável com as emoções, até não conseguindo fazer as coisas, ou às vezes mais brando para outras. Mas geralmente envolve um esgotamento emocional e físico por causa do excesso de trabalho, da pressão, dos conflitos, das dificuldades que a gente enfrenta na vida, né? Não existe nenhuma pessoa que esteja imune ao burnout. Pode acometer qualquer um. Todos nós podemos passar por momentos de cansaço extremo, de desânimo, de dúvida. É um dado bastante impressionante, mas uma pesquisa mostrou que 85% dos brasileiros já sentiram burnout em algum momento. Mais intenso ou menos intenso, mas 85% é muita gente. E na nossa comunidade algumas pessoas já se sentiram assim também, já acompanhei enquanto pastor. As causas são várias, às vezes é trabalho demais, pressão por resultados, problemas nos relacionamentos, conflitos no trabalho, incerteza, frustrações com a realidade até mesmo política, econômica do país, parece que não vai ter solução, problemas familiares, às vezes é o cuidado de familiares doentes, e outras coisas que vocês talvez conheçam bem mais do que eu. É um dado interessante que muitas mulheres vivem uma sobrecarga enorme por serem mães e, ao mesmo tempo, trabalharem também. Trabalharem fora de casa, né? As mães trabalham sempre em casa, mas o trabalho fora, né? Criar filhos é uma tarefa difícil. Exige dedicação, exige amor, paciência. Não tem descanso, não tem férias. Muitas vezes sem reconhecimento. E isso pode levar ao esgotamento, pode levar à depressão e outros males que acometem a nossa mente e que se refletem no corpo também. Além disso, tem muitas expectativas que a sociedade impõe, né? Todo mundo gostaria de ser o marido perfeito, a esposa ideal, o profissional de sucesso, o pai ou a mãe exemplar. A gente gosta de ser o melhor em tudo, conquistar tudo, ter uma vida confortável, morar num condomínio bonito, andar de carro novo. Quem não quer essas coisas, né? Só que essas cobranças vão criando uma sobrecarga enorme na nossa vida emocional e física também. A tarefa de ser pastor, o ministério pastoral, às vezes também é fonte de burnout. Porque pastores carregam muitas responsabilidades, na maioria das vezes responsabilidades invisíveis para a igreja. Às vezes o pessoal me pergunta, o que você faz quando não está no culto, né? Não faz nada? Faz um monte de coisa, mas nem todas as coisas a gente consegue externar, né?
no cuidado. Pastores enfrentam altas expectativas, porque estar na frente demanda isso. Às vezes dificuldades pessoais, conflitos familiares também, né? Na casa do pastor também tem problema. Além de lidar com a dor e o sofrimento das ovelhas que vão no cuidado. Eu já li, não conversei com nenhum, mas já li alguns pastores que disseram que chegaram ao limite e alguns relataram até que já pensaram em tirar a própria vida, pastores, como uma forma de escapar da pressão. E isso faz a gente pensar que a gente precisa orar pelos pastores também. Esse esgotamento não é uma coisa que chega de repente. Ele é somatório de vários conflitos que vamos tendo. Talvez a tua sensação quando chega numa crise é que veio de repente, mas é um somatório, é falta de descanso real, é pressão no trabalho, é problemas no casamento, com os filhos, na família. E se a gente não aprender a descansar, amar, perdoar, conversar, lidar com as mágoas, a gente pode se tornar amargurado, emocionalmente doente e pode nos levar ao que se chama de burnout. Por isso, nessa série, que a gente vai alguns sábados falando disso, nós vamos falar também sobre amargura, sobre perdão, mágoa, tudo aquilo que nos prende e nos desgasta por dentro. Claro que não é a minha intenção fazer um diagnóstico, eu não sou médico nem psicólogo, mas eu quero convidar cada um de vocês que me ouvem e desafiar a buscar ajuda profissional se você julgar que isso é necessário. Porque cada caso é um caso. E Deus quer nos ajudar a sair desse estado de exaustão que muitas vezes a gente vive. O psicólogo, agora é nome alemão, né? Herbert Freudenberger. É assim, Diego? Diego, consultor de alemão aí. Ele se dedicou a estudar o assunto com profundidade na década de 80. E é dele essa definição de burnout. A pessoa esgotada é aquela que está num estado de fadiga ou frustração em consequência da sua devoção a uma causa. É porque alguém faz muito bem feito aquela sua função, se devota com todo o coração e às vezes não descansa. Seu estilo de vida, seus relacionamentos, coisas que não lhe trouxeram a recompensa esperada. Você chega no final do processo e diz, poxa vida, me desgastei e não chegou no resultado que eu queria. Se você não está vivenciando a exaustão, provavelmente conhece alguém que já lhe confidenciou sintomas parecidos. E aproveitando essa definição técnica, eu quero mostrar o exemplo de uma pessoa na Bíblia que passou por um processo semelhante. Naquela época ninguém ia dizer que era burnout, não tinha esse termo, né? Nem estudado sobre isso. Mas foi alguém que se dedicou com muita devoção a uma causa, com todas as suas forças, e não alcançou o resultado esperado. E isso fez ele se sentir completamente esgotado. Eu quero compartilhar um pouquinho da história de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a Antiga Aliança. A gente não leu o trecho de 1 Reis hoje, que fala disso, porque ele é muito longo, seria uma leitura de uns 3 capítulos ou 4. Mas se você quiser conhecer os detalhes da história de Elias, você pega o livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, e olha principalmente os capítulos 17, 18 e 19. E ali você vai ter uma boa noção dessa história que eu vou resumir aqui para vocês hoje. Elias não é um herói distante, nem idealizado, ele é um de nós, porque no Novo Testamento tem uma citação a Elias dizendo assim, carta de Tiago, o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois ele orou outra vez, e então choveu e a terra deu a sua colheita. Aqui o foco é a oração. Mas Elias foi um profeta fiel no meio de um reino idólatra. Ele enfrentou o que, segundo os comentaristas, dizem ser o pior rei de Israel. O rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Jezabel é tão nome de mal que chega a aparecer até no Apocalipse. Uma história lá do Antigo Testamento, citada no Novo. Para você compreender, sob o reinado de Acabe, Israel tinha se voltado para um Deus que não era o Senhor, o Baal. Muito citado no Antigo Testamento. Era o Deus pagão relacionado à fertilidade. Para eles, Baal era o Deus responsável pelas chuvas.
pelas boas colheitas. Aí você começa a entender o porquê da oração de não chover, né? E depois chover. Baal era o Deus que comandava isso na visão do povo idólatra. Era um Deus de povos vizinhos a Israel, mas que foi ganhando força no meio do povo e acabou que se tornou uma instituição dentro deles mesmos. Eles ergueram altares para Baal, para Deus Aserá, né? E foi um período muito feio da história de Israel. Elias, chamado por Deus, anuncia uma seca como juízo. Elias disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, Acabe estava adorando a Baal, a quem eu sirvo, e não o Senhor, né? O Senhor, o rei, não está servindo ele. Não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Pensa na coragem de Elias para confrontar um rei cruel. A palavra de Deus, por meio de Elias, ela se cumpriu e realmente não choveu. Não teve colheita. E isso, numa sociedade agropastoril, uma grave crise econômica, daria para dizer até uma crise humanitária se instalou, porque não tem comida para as pessoas. 3 anos e meio sem chuva, sem colheita. Só que o curioso é que o profeta não foi poupado dessa crise, né? Ele estava no meio daqueles 3 anos e meio de carestia. Ele experimentou a falta da chuva, a falta de colheita junto com todo o povo. Quando faltou água, Deus mandou Elias para um povo vizinho, para a região de Sarepta, para a casa de uma viúva que nem fazia parte do povo de Israel. Aí a gente conhece a história de Elias e a viúva de Sarepta. Ali o Elias pediu comida, a viúva compartilha o pouco que tem, Deus multiplica a farinha e o azeite. Dali uns dias o filho da viúva morre, Elias ora por ele, o menino volta à vida. E a gente vê que Elias está experimentando milagres. Milagres são vitórias, mas também dá para imaginar o desgaste. Elias está sozinho, está longe do seu povo, dependendo de milagres dia após dia. Cada dia ele precisa de um milagre novo. E a frustração começa a se insinuar. Por que Deus me trata assim? Por que não uma vitória imediata sobre um rei idólatra? Não era mais fácil Deus castigar e pronto? Para que 3 anos e meio? E eu junto, passando por essa dificuldade, né? Eu vou ter que passar por tudo isso também? Coisas que provavelmente vieram na cabeça de Elias. E aí a gente vai percebendo o ritmo da exaustão se instalando. Elias está se mantendo fiel, mas ele está no meio de incertezas. A sua natureza humana começa a sentir. E aí, estudando o texto, eu comecei a me perguntar, será que a gente não se identifica com Elias também? Nos nossos dias, dia de trabalho, dia de estudo, responsabilidades familiares, às vezes a gente sente essa frustração quando os esforços parecem não render os frutos que a gente espera. O burnout não surge do nada, ele é o acúmulo de pequenas frustrações. De dias em que a gente obedece, mas o alívio não vem. E o Elias nos ensina que Deus sustenta mesmo na seca, só que ele não dá abundância imediata, mas ele dá o milagre um dia de cada vez. É a provisão diária, o suficiente para cada momento. O ponto alto da história de Elias se dá no Monte Carmelo. Elias propôs um desafio para que ficasse claro diante do povo quem era o Deus verdadeiro, se seria Baal ou seria o Deus, o Senhor Deus de Israel. Prepararam o altar do sacrifício. O fogo, pela proposta dele, deveria ser aceso por um milagre. Para encurtar a história, os profetas de Baal clamaram horas e horas em vão. Chamaram Baal para acender a fogueira, não apareceu nada. Gritaram, dançaram, chegaram a se cortar, né, se autoflagelaram na tentativa de fazer Baal acender a fogueira e nada aconteceu. E Elias está tão corajoso que ele chega a ponto de debochar de tudo que eles estavam fazendo. Acho que o Baal não está escutando, ele deve ter ido ao banheiro. Chama mais alto. Eles faziam tudo na tentativa de mover o Deus Baal a seu favor, fazer acender a fogueira. Não deu certo. Depois de horas, Elias, com fé, confiança, pede para molhar o altar, a lenha, molhar tudo. Sabe que quem já tentou fazer fogo com lenha molhada é complicado, né? Você pode molhar, encharca tudo. E então ele ora a Deus. E vem fogo do céu e consumiu tudo. O sacrifício, a lenha, queimou, evaporou até a água.
E aí, diante do milagre, o povo reconheceu: o Senhor, Deus de Israel, esse é Deus. Não queremos mais Baal. Aconteceu que os falsos profetas foram mortos, a chuva novamente começou a cair, depois de 3 anos e meio de seca. Momentos muito intensos. Mas depois de momentos intensos, a frustração chega como aquela gota d'água que faz o copo transbordar. Sabe como é que é? O copo já estava meio cheio, caiu mais uma gotinha, derramou. O rei e a rainha, Acabe e Jezabel, não se converteram. O povo, a maioria se converteu, mas os reis não. Rei e rainha, a Jezabel mandou um recado para Elias: amanhã, nessa mesma hora, você vai estar morto. E Elias, o homem que tinha acabado de ver fogo do céu descendo por meio da sua oração, agora não estava mais tão corajoso. Agora ele foge. Fugiu para o deserto. Exausto, depois de um dia de caminhada pelo deserto, sentou-se à sombra de uma árvore e pediu para morrer. Ele diz: já chega, Senhor Deus, já chega. Acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso. Depois de tanto esforço, depois de tanta obediência, a ameaça ainda persiste. Jezabel não se converte, Acabe não se arrepende, e Elias sente que o seu ministério foi em vão. Eu fiz tudo isso e não deu certo, não saiu como eu queria. Ele ainda acha que está sozinho, eu sou o único que sobrou. Estou aqui, Senhor, então termina com isso. Elias viveu o ritmo da exaustão, correndo de vitória em vitória, mas não teve descanso, nem emocional, nem espiritual. E a frustração leva o Elias para o desespero. Por que Deus permite isso? Por que os ímpios prosperam enquanto o fiel tem que sofrer? Elias era humano como nós, ele tinha emoções, tinha dúvidas, medo, cansaço. E mesmo sendo um homem de Deus, chegou ao ponto de desejar a morte. E isso é importante da gente entender. O esgotamento, ele não escolhe quem vai atingir. Pode acontecer com qualquer um. Inclusive com as pessoas que parecem mais fortes. E isso nos ensina que burnout é uma realidade. E que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas fragilidades e com os nossos fracassos. Para isso, separei 3 pontos importantes para você guardar na cabeça, na memória, para a gente aprender com a história de Elias, para não permitir que o ritmo da exaustão nos domine por completo. O primeiro deles é entender a causa do esgotamento. Primeiramente, a causa do burnout muitas vezes está nas expectativas frustradas. Elias tinha uma missão, ele tinha um propósito, mas ele não viu o resultado que ele esperava. Ele passou anos se dedicando a uma causa, e após uma grande vitória, ele esperava que o povo reconhecesse a Deus, inclusive os reis. Mas ao contrário, Jezabel ficou furiosa, ameaçou a vida dele, Elias entrou em pânico, fugiu, se isolou, e aí o medo, a frustração, o sentimento de que tudo deu errado, começam a dominar a sua mente. O medo é um sintoma claro do burnout. Elias tinha medo porque desviou seu olhar de Deus e passou a olhar para as circunstâncias. Às vezes a gente olha para as circunstâncias e se desespera. Quando nós olhamos para os problemas, a gente fica assustado, a gente fica ansioso, desesperado. Elias também se isolou. Deixou o servo dele e foi sozinho para o deserto. E o isolamento é uma das armadilhas do burnout, porque ele faz a gente perder a perspectiva. A gente começa a achar que está só a gente, só eu agora. Me deixa mais vulnerável. Elias caminhou até o deserto, cansado, sem direção, pediu para morrer. Estava emocionalmente destruído, confuso, com a cabeça cheia de pensamentos negativos. E isso acontece com a gente também. Quando a gente está esgotado, a gente começa a superdimensionar os problemas. O problema às vezes nem é tão grande, mas como eu já estou no esgotamento, agora a casa caiu. A gente começa a achar que tudo está perdido e que não tem saída. Não existe saída. Segunda coisa para você guardar, é necessário a gente desabafar para conseguir reorganizar. Elias começou a se comparar com os outros, achando que ele era o único que servia a Deus. Que ninguém mais fazia o que ele fazia. E essa comparação
e o seu sentimento de que eu sou o único que ainda luta, alimentam aquilo que a gente chama de vitimização, né? Eu achar que sou a vítima na história. O ego ferido nos leva para um estado de autocompaixão que às vezes até piora a situação. Mas falar, verbalizar, desabafar é parte importante do tratamento. A história lá de Elias diz que Deus mandou um anjo para dar água e comida para Elias. O corpo precisa ser cuidado. E até hoje Deus envia anjos, que às vezes usam um jaleco, ou às vezes sentam num consultório para nos ajudar a pensar e agir para o bem do nosso corpo. Na conversa com Elias, Deus ouviu suas queixas, Deus ouviu suas emoções e acolheu Elias com amor. Na conversa que Deus teve com Elias, o Senhor começa a reorganizar o pensamento de Elias que estava confuso. E mais, a gente precisa buscar descanso verdadeiro em Deus. O próprio Deus colocou Elias para descansar. Elias estava cansado, ele estava exausto. Deus enviou um anjo para preparar comida e água, ele levantou, comeu, bebeu e se colocou a dormir de novo. Sabe aqueles dias em que você precisa dormir um dia inteiro e ainda não está o suficiente? Elias passou por isso também. Ele precisava descansar. Às vezes tudo que a gente precisa é parar, descansar e recuperar as forças. Mas descansar de verdade. Corpo, alma, mente. Largar as demandas de trabalho, largar as redes sociais, o WhatsApp, que tanto prende a nossa cabeça, né? Desconectar das coisas do dia a dia para se reconectar consigo mesmo. E com o nosso Deus, Senhor, Criador e Salvador. Deus nos ensina na Bíblia que o descanso é uma bênção. É uma forma de confiar que Ele cuida de tudo. Que nós não sustentamos o mundo, mas Ele sustenta. Às vezes a gente até diz, eu sei que é Deus, mas eu ajo como se o mundo dependesse do que eu estou fazendo. Ou pelo menos o meu mundo ao redor. O descanso nos ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar. Quando a gente descansa, a gente lembra que Deus é quem controla tudo, que os nossos esforços não são suficientes por si só. Deus criou descanso para nos ensinar a confiar nele, a parar de trabalhar e desfrutar tanto do trabalho como da presença de Deus. Quando nós descansamos, a gente aprende que a nossa força vem de Deus, que é Ele quem sustenta a nossa vida. Como disse o Salmo 127, no versículo 2. É inútil trabalhar tanto, pois Deus cuida de nós enquanto dormimos. Então, descansar é uma forma de confiar que Deus é quem cuida de tudo, inclusive de você. Você consegue descansar? De verdade? Ou está naquela sensação de que faz tempo que eu não tenho um momento real de descanso, onde realmente a mente se aquieta? Porque às vezes o corpo, né? A gente dorme, o corpo está quieto, mas a mente ainda está meio acelerada, meio preocupada. Quando a gente entende que a nossa esperança não está nas coisas, mas em Deus, as coisas começam a mudar. A nossa vida não precisa estar no ritmo da exaustão. A gente pode andar no ritmo da graça de Deus. Porque não adianta correr em vão, tentar fazer tudo sozinho. No final, Deus é quem sustenta a nossa vida, as nossas forças, os nossos sonhos e tudo o resto. A leitura de Isaías 40, que o Diego fez para a gente, resumiu um pouquinho da experiência do Elias. Especialmente no primeiro e no último versículo. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo, assim o Senhor cuidará de você. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Diz lá que até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. E mais, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nosso descanso verdadeiro está nele, na sua graça,
no seu amor. Quando a gente descansa em Jesus, as nossas forças são renovadas, a nossa alma encontra paz e a gente pode seguir com esperança. Elias encontrou sustento em anjos que vieram servir, pão, água, na voz mansa de Deus que veio depois de tempestades, trovões, e aí veio uma voz calma e suave. Nós em Cristo temos algo muito maior. Nós temos o próprio Filho de Deus, que carregou a nossa carga na cruz. A frustração de Elias, ela ecoa em nós. Os nossos esforços parecem em vão, as ameaças que não cessam. Às vezes a gente se sente sozinho. Mas Jesus nos convida a vir a Ele e descansar. Porque o seu jugo é suave, porque o seu fardo é leve, porque a graça cobre as nossas faltas. Para refletir e praticar, que já está na tela, depois do meu celular travando, a sua esperança e o seu sentido na vida não dependem de resultados ou circunstâncias. Se você colocar a sua esperança e o seu sentido na vida a partir daquilo que está vivendo as circunstâncias, você vai ter vários problemas, sérios problemas. A sua esperança e o seu sentido na vida precisam depender de quem Deus é na sua vida. E se você percebe que está envolvido no ritmo da exaustão, desacelera. Desacelera e procura ajuda. Quem sabe até ajuda especializada. E existe descanso e renovo nas forças. Travou tudo aqui. Agora foi. Ele vai e volta, vai e volta. Existe descanso, existe renovo nas suas forças por meio de um relacionamento com Jesus. Existe. Ao longo dessa série eu vou propor um desafio, mas isso é assunto para outras conversas ainda. Por hoje, que Deus abençoe essa reflexão no nosso coração, na nossa mente e nos ajude a descansar nele. Amém.